Olá, professores. Vou gravar um pequeno tutorial sobre o diário de classe, reforçando que o diário de classe é composto de 3 itens: controle de frequência, controle de notas e conteúdo. Então, a gente diz que um diário está completo quando esses 3 itens estão devidamente preenchidos. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no diário de classe. Vamos pegar um dos meus aqui para nós usarmos como exemplo. Vou pegar o diário da disciplina de estágio supervisionado 2. Então, observe que nós sempre temos essas opções aqui, que é a opção das aulas, a opção de notas, aí a opção da impressão, e isso aqui mostra que o diário está aberto, que eu já vou comentar com vocês que a partir desse semestre ou desse bimestre, cada professor deverá fechar seu próprio diário. Então, primeiro vamos à questão das aulas e conteúdos. Observem que os conteúdos devem estar todos lançados, de acordo com o conteúdo programático que vocês enviaram à coordenação na pasta do Dropbox e posteriormente foi colocado nos planos de ensino no próprio Unimestre. Observe também que as avaliações de atividades avaliativas também devem ser lançadas no sistema. Observe que o sistema vai colocar aqui para vocês um símbolo indicando que aqui nesse dia 17, foi feita uma atividade avaliativa. Aqui não aparece ainda, eu não consigo visualizar se isso foi uma prova ou um trabalho. Vamos conversar sobre isso na sequência. Tem que aparecer aqui esse valor de 0,5, que é informado pelo professor, e a breve descrição do que foi trabalhado nessa atividade ou prova desse dia. Também alguns professores terão que observar que foi colocado para algumas disciplinas sábados letivos. Então, para fechar a carga mínima de 36 horas, foi inserido o sábado letivo pela coordenação. Cabe ao professor pegar esse sábado letivo nessa data e lançar um conteúdo de acordo com o conteúdo programático, como já foi comentado. Não pode haver aqui em vermelho, como aparece lá para vocês, aula sem conteúdo lançado. Aqui também você consegue verificar a questão das frequências, Vamos aumentar aqui para que você consiga visualizar. Esse ícone aqui aparece esticado em verde, aqui está dizendo que nesta data, desta aula, desse conteúdo que está marcado aqui, a frequência está ok. Se não tivesse marcado a frequência ok aqui, esse mesmo ícone não teria essa ticagem em verde aqui e o ícone seria um pouquinho maior. Então, quando vocês forem fechar o diário, que também quero conversar com vocês sobre isso, antes de fechar o diário, observe se todos os conteúdos estão lançados. Uma coisa que acontece no sistema o professor fez a chamada no dia 10/2, aqui por exemplo, vou pegar essa data aqui, não vou pegar aqui, no dia 24/2 o professor fez a chamada, lançou a frequência e falta dos alunos. Só que daí, passado algum tempo, algum aluno é inserido no sistema, o sistema pega e abre aqui de volta e desmarca, para lembrar para o professor que aquele aluno não está com a chamada correta. O professor vai lá e atribui frequência e o sistema vai arrumar. Então tem que observar essa questão aí, tá? Vamos abrir um aqui para observar. Do dia 10. Então, apareceram as frequências normais, os alunos participaram das aulas, atribui frequência e volta lá para o sistema normal. Então tem que estar todos lançados. Então, só reforçando aqui para fechar a questão do conteúdo. Não podem, em hipótese alguma, ser lançado prova, trabalho, atividade avaliativa, resumo. Não, isso não caracteriza a aula. Então, tem que ser conteúdo de acordo com o programa que você apresentou à coordenação. Eu observei lá e numa aula lá tinha lançado prova. Como que eu arrumo? Então, você vem nessa mesma tela, clica nesse ícone aqui que é editar aula, vai clicar aqui e vai descrever o conteúdo e vai tirar a revisão, prova ou coisa parecida aqui. Aqui é conteúdo de acordo com o programa que vocês apresentaram à coordenação. Clique em salvar e a alteração vai ser feita e aqui vai aparecer o conteúdo normal. Vamos só reforçar aqui nas provas, não é para aparecer prova, trabalho avaliativo, não. É conteúdo normal e junto com o conteúdo você trabalhou uma prova ou trabalhou um trabalho avaliativo, ok? Então vamos lá agora para o lançamento de notas, que também é importante. No lançamento de notas, só reforçando, as normas da IES diz que nós temos que lançar 30% de trabalhos ou atividades avaliativas e 70% da prova formal ou escrita. Isso é obrigatório. Lógico, existem as exceções? Sim, existem as exceções. Só que essas exceções devem ser discutidas com a coordenação antes do início do bimestre. O professor não pode mudar isso no início
com o bimestre já em andamento. Então, antes de começar o bimestre, o professor observou que ele vai tentar uma metodologia diferente, vai apresentar uma justificativa para a coordenação, que ele vai mudar para 60-40, 60 de atividade de prova e 40 de atividade, desde que tenha uma justificativa plausível para isso, aprovada pela coordenação. Isso tem que ficar registrado. Não pode simplesmente informar de boca, passar um WhatsApp, não. É formal que tem que ser feito esse pedido de alteração da composição da nota. Casos específicos, vamos dar um exemplo aqui, a disciplina de Libras. A de Libras existe uma diferenciação, eles fazem muito mais trabalho e o peso é maior. Mas, se o professor achar que existe a necessidade, tem que vir justificar a coordenação. Então vamos lá. Observe aqui que eu criei 8 atividades avaliativas. E aqui eu consigo identificar o que é prova e o que é trabalho. Por exemplo, nós temos aqui uma atividade valendo 0,5, que é o sumário, que é um trabalho que foi feito em sala. E aqui também temos outro trabalho com valor 2,5. Então, só aqui já está fechado aos 30%. Então, deduz-se que tudo que tem na sequência são provas. E eu posso colocar a combinação das notas da prova, qualquer uma, desde que feche 7. Tá? É somatório. Então, se eu tenho um trabalho 0,5, outro trabalho 2,5, fechou 3. Então, a somatória das demais atividades vai fechar 7. 0,5, 0,5, 2, 1, 1 e 2. Então, fechou. Então, mas eu lancei errado aqui, não era uma prova, que era um trabalho. Então, eu venho da mesma forma que eu faço com o conteúdo, venho em editar prova e aqui eu consigo fazer alteração, se era prova ou trabalho. Observe que aqui é obrigatório, já foi mandado WhatsApp, e-mail para o professor, para que ele coloque o valor da atividade ou prova e uma breve descrição dessa atividade ou prova. Isso é obrigatório, tá? O professor que não fizer isso na verificação feita pela coordenação vai ser notificado para que arrume, tá? Observação, a coordenação não vai arrumar, a coordenação vai pedir que o professor arrume, tá? Fechou aqui, é prova mesmo, não é trabalho, então tá certinho, não tem confusão aqui, essa atividade 3 é uma prova, então vai clicar lá em salvar e vai aparecer aqui. Então só confira aqui, porque se o professor lançar tudo como prova, o sistema não vai fechar a média do aluno. Já vou trabalhar essa questão da média. Então, como que o professor digita as notas? Tem duas opções. Ele digita de item a item, ele vai clicar aqui, vai abrir o campo para ele digitar os itens daquela avaliação específica ou trabalho, ele vai digitar a nota e ao término da digitação ele clica em atribuir as notas e o sistema vai lançar essas notas no sistema Unimetri, ou seja, não está disponível para o aluno ainda. Já vou conversar com vocês como que essa nota fica disponível para o aluno. Por enquanto, ela só está lançada no sistema. Clique em atribuir notas, não vou clicar porque essa nota já está lançada, nesse caso aqui eu vou voltar. E a nota foi lançada no sistema. Como no meu caso aqui eu lancei 8 atividades, eu posso atribuir todas as notas de uma única vez. Clico aqui em atribuir todas as notas, vai aparecer todos os campos para que eu lance as notas. Eu lanço as notas de acordo com o controle que eu tenho. E também ao final do lançamento das notas eu venho aqui em atribuir nota para que o sistema carregue essas notas, para que ele grave essas notas. Se não atribuir nota, ou cair energia, ou cair internet, isso aqui não vai aparecer e não vai estar gravado. Então ele só vai gravar no sistema depois que você atribuir nota. Outra coisa importante aqui, quando você está atribuindo nota, que você não necessariamente precisa atribuir todas as notas de uma única vez para que o aluno visualize. Você pode atribuir as notas parciais, como nesse caso aqui das 8 atividades, eu atribuí já 5 notas. Ainda faltam 3 notas. Falta a nota 2, que nós podemos observar aqui, falta a nota 7 e a nota 8. Aqui também tem outra coisa que nós podemos observar. Lá no sistema só vai aparecer para o aluno e para você, professor, só nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Se você não colocou a informação de quanto que vale aquela nota, aquela atividade ou prova e qual que é um breve resumo dela, você não vai saber o que é a nota e você vai acabar se perdendo. Inclusive o aluno vai ter dúvida na hora de ele visualizar. Então, por esse motivo, é obrigatório colocar o valor e também uma breve descrição do que foi trabalhado naquela nota. Quando você clica em atribuir nota, o aluno vai visualizar, o sistema vai gravar essas notas. Beleza, pessoal, então eu entendi, a nota está gravada. E como que o aluno visualiza? Então ele só vai visualizar quando você calcular a média. Então lançou as notas.
Você quer que o aluno veja já as notas parciais? Clique em calcular a média. Ah, não, eu vou esperar na última data, que no primeiro bimestre é dia 24 de abril, para daí então calcular a média que vai liberar para o aluno. Fica a critério do professor. Ah, no meu caso, eu já atribuí aquelas notas e disponibilizei para os alunos. Como que eu fiz isso? Depois que eu digitei a nota, cliquei em calcular a média, apareceu de novo aqui. E aqui ele faz mais uma conferência para verificar se você lançou trabalho e provas. Lembrando, nós temos uma fórmula de média que está marcada aqui, ó. Essa fórmula de média, ela está travada. O professor não consegue alterar ela. E o que é essa fórmula de média? É a soma das provas mais a soma dos trabalhos, ou seja, 70% mais 30%. Então, se o professor lançar tudo como trabalho, o sistema vai ficar aguardando que ele lance a prova. Tá? Ah, mas ele lançou 10 de trabalho. Não aceita, não vai aceitar, ele vai ficar esperando a nota das provas. Então, por isso que o professor tem que tomar muito cuidado na hora de atribuir aqui e informar para o sistema que isso é uma prova e isso é um trabalho. E o sistema vai somar todas as provas e todos os trabalhos e vai fechar a nota que é a nota máxima, que é 10. Lembrando que as notas no curso de administração, e como na faculdade de Arapoti como um todo, é somatório. Então você tem que ir somando as notas e a soma delas vai fechar a nota máxima do aluno. Uma fórmula, uma maneira de você verificar isso é clicando em visualizar, onde você vai, lógico, visualizar a tua fórmula. Então ele vai pegar todas as tuas provas, né? Então, lista de ilustrações, termo de aprovação, a metodologia científica, vai somar tudo e vai aguardar os teus trabalhos. A soma disso aqui tem que ser 10. Então, o que eu já vi acontecer é que o professor digita todas as atividades como prova, inclusive os trabalhos. E daí manda calcular e o sistema não calcula. E daí ele briga, fica bravo ainda porque ele calculou as médias, lançou todas as médias, mas não está aparecendo para o aluno. Então, só observem isso. É um erro muito comum, lançar tudo como prova ou lançar tudo como trabalho. Não esqueçam, 30% de trabalho e 70% de provas. Na sequência, o que o professor vai fazer? Para que o aluno visualize essas notas que ele digitou, conferiu que está certinho, o que é prova, o que é atividade, o que é trabalho, ele clica em enviar. Só que antes disso eu quero ler com vocês algo aqui, tá? É o que está aqui, ó. Fechamento do diário. O fechamento do diário é a indicação do professor à coordenação de que todas as informações relacionadas às aulas, frequências, avaliações e médias estão corretas e não precisarão mais ser alteradas. Habilite essa opção apenas no final da etapa como indicação de fechamento do diário. Ou seja, nos semestres anteriores, o professor não precisava fechar o seu diário. A partir desse bimestre, desse semestre, e começando nesse bimestre, é o professor o responsável pelo fechamento do diário. Como eu já informei, a data limite para o fechamento do diário, para divulgar as notas para o aluno, é dia 24 de abril. Então, o professor tem até o dia 24 de abril para fechar o diário. O que é um diário fechado? Um diário fechado é um diário que não precisa mais de alteração em conteúdo, não precisa de alteração em frequência e muito menos em média. Tá? Ah, mas aconteceu que eu lancei as notas, que é o meu caso aqui, lancei 5 notas, faltam 3 e eu quero que o aluno veja as notas. Então eu não fecho o diário, não clico nessa opção e clico em enviar. O sistema vai pegar as notas que estão gravadas, vai calcular a média do aluno e vai disponibilizar para o aluno no sistema Unimestre. Ah, no dia 24, que faltam 3 notas, eu vou usar até o dia 24 para lançar essas notas. Terminei de lançar todas as notas, conferi a minha frequência, conferi meu conteúdo, eu venho aqui e clico em fechar diário. Ah, professor, mas eu já tinha fechado isso antes, dia 19, que é o dia da segunda chamada, dia 20 estava tudo pronto. Sem problema, vem aqui, clica em fechar o diário e clica em enviar. A hora que você clica em fechar o diário, vai aparecer para a coordenação a informação que o professor X, o professor Y, fechou o diário e o diário está apto à conferência da coordenação. Toda alteração que for feita após o fechamento do diário deverá ser justificada à coordenação por escrito. Ah, eu tive que alterar a nota do Joãozinho lá, que eu revi a prova dele e estava lançada errada a nota dele, a média dele é diferente. Sem problema, o professor vai poder fazer essa alteração, porém com a justificativa apresentada à coordenação.
ok? Então terminou aqui, clique em enviar, aguarde um pouquinho, que às vezes essa atividade demora um pouquinho, lembrando que esse enviar é o cálculo das médias e já deixa essas médias disponíveis para o aluno. Então, a partir do momento que eu clico em enviar, o aluno vai acessar o Unimestre e já vai ver as médias dele. Como que o professor verifica se isso está pronto? A hora que aparece essa mensagem, as médias calculadas com sucesso. Clique em OK, ele vai voltar para a tela anterior. Aqui tem outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que é com relação ao professor saber o que o aluno está visualizando lá no sistema Unimestre. Então, é como se fosse o boletim do aluno. Então, ele vai clicar aqui em desempenho do estudante, vai escolher a sua disciplina, que é o seu nome, provavelmente deve estar só o seu aqui, vai escolher a disciplina que ele quer verificar, vai clicar em ações e vai aparecer as médias dos alunos. Observe que aqui aparece só a média final. Mas como que eu vou saber como que esse Almir, por exemplo, chegou nesse 4,2? Eu vou clicar aqui no 4,2 e vai abrir a composição dessa nota para que eu possa verificar e entender como que o Almir chegou nessa nota. Observando que tem as notas em 0 aqui, que foram as notas que eu ainda não lancei. Então, o 4,2 do Almir é composto dessas seguintes notas e o Almir sabe que está faltando algumas notas ainda que serão lançadas até a data limite, que é dia 24. Ok? Então, vamos voltar aqui para o diário de classe, só para a gente fazer uma revisão e fechar esse tutorial que fala sobre o diário de classe. Então, vamos pegar aqui novamente a minha disciplina, vamos voltar aqui, estágio 2, vamos aqui nas aulas. Então, um diário é composto de 3 itens, conteúdo, a frequência e as notas que nós acabamos de ver. Para que eu finalize o meu diário, eu preciso ter os conteúdos lançados. Não pode ter prova, não pode ter resumo, não pode aparecer a palavra trabalho, é conteúdo de acordo com o programa que vocês apresentaram para a coordenação. As frequências devem ser verificadas principalmente quando o professor for fechar o diário, né? A questão dos alunos que entram depois, como eu já comentei, então tem que voltar aqui e atribuir frequência para que apareça a frequência para todos os alunos. As notas devem ser digitadas no sistema, sempre lembrando da questão do 30% de trabalho e 70% de provas formais e escritas. Na hora de você elaborar a tua prova, você deve colocar o valor daquela prova ou atividade e uma breve descrição. Isso é obrigatório para todos os professores. Ok? Espero ter contribuído com vocês com relação às dúvidas sobre o lançamento das notas, frequências e o conteúdo do Unimestre. Porém, se as dúvidas persistirem, não hesitem em procurar a coordenação para que juntos nós possamos resolver os problemas e consigamos sim fechar os diários nos prazos estabelecidos. Reforço que no fechamento do semestre, na nossa reunião de fechamento, eu quero levar os diários para que os professores assinem. Eu só consigo imprimir os diários se eles estiverem fechados. E, de novo, um diário fechado é nota, frequência e conteúdo lançados de maneira correta. Espero ter contribuído. Em dúvidas, caso tenham dúvidas, por favor, procurem a coordenação. Abraços!